Fala, irmãos, tudo tranquilo? Pois é, então, eu tenho uma mensagem nova aqui que está bem contextualizada à época que a gente está vivendo. Muitos cristãos estão desesperados com essa situação do coronavírus. Já falei um pouco aqui sobre a soberania de Deus, mas tem outros aspectos que nós precisamos entender o plano do Senhor. Precisamos entender o que Ele quer com essa doença. Porque, beleza, nós sabemos que Deus é soberano, nós sabemos o quanto que Ele é todo-poderoso, que Ele que controla tudo. Sim, nós sabemos de tudo isso, mas por que isso? A gente não pode esquecer que o nosso Deus ama seus filhos. Então, por que Deus está mandando essa doença para nós? Então, eu quero mostrar 7 motivos para que a gente entenda um pouco por que o coronavírus está acontecendo e por que nós temos tanto desespero nessa ocasião. Então, vou ler aqui o versículo de 1 Reis, capítulo 18, o versículo 30. Então Elias disse a todo o povo: aproximem-se de mim. E todo o povo se aproximou dele. Elias restaurou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Então, esse texto é quando Elias desafia os 450 profetas de Baal para ver quem é Deus de verdade. Mas o mais profundo aqui é a questão que Elias restaurou o altar do Senhor. E é justamente todo esse contexto que a gente tem que observar. Olha só, a primeira coisa que eu vou falar com vocês é a seguinte. O coronavírus mostrou que estamos muito dependentes de pastores. Desde o início, Deus quis que a nossa relação fosse direta, como de filho para pai. Adão não teve pastor. Quando o povo estava no deserto com Moisés, Deus deu a possibilidade de todos falarem com ele e o povo, aterrorizado, preferiu que fosse só Moisés. E diversas outras situações. Depois que Jesus morreu, o véu do templo se rasgou, Deus tirou a figura do sacerdote, mas basicamente transformamos pastores em sacerdotes de novo. Nós estamos deixando de falar com Deus para ouvir só a mensagem do pastor. E não é para tirar a importância do pastor, mas é para lembrar que o pastor não substitui o seu relacionamento com Deus. A leitura bíblica, a oração, toda a devoção do pastor não vai acrescentar nada à sua salvação. Então, temos que repensar isso. Como estamos fazendo com os nossos pastores? Nós colocamos a nossa fé na mão deles e eles que se viram. E o corona veio para mostrar que não, tu tá em casa, a tua fé é tua responsabilidade e não do pastor. Ok? Segunda coisa, justamente isso que eu estava falando. O coronavírus reestabeleceu a nossa relação com Deus. Não dá mais para ir à igreja, ao templo. Não dá mais para ouvir o pastor ler a Bíblia para você, o pastor orar por você, os seus irmãos fazerem por você. Então, ele restabeleceu a nossa relação de filho. Parece que esquecemos disso.
que a gente cria atalhos, cria pessoas, cria instituições para fazer isso por a gente, para falar com o nosso pai. Porque a gente não quer falar com o nosso pai, a gente não tem tempo, a gente não tem paciência, a gente não tem nada para falar com Deus, a gente fica inventando desculpa atrás de desculpa. E o corona veio quebrar 90% dessas desculpas. Então ele veio restabelecer a nossa relação de filho diante do nosso pai, a nossa relação de servo diante do nosso Senhor. Entendeu? A terceira coisa que o corona lembrou, que a gente esqueceu, que a nossa salvação é individual. A gente estava se colocando ao ponto de achar que por ir à igreja, por ver pregação, por ouvir pastor, por N motivos, a gente acha que já está salvo, e a nossa salvação requer uma única coisa: a gente ter a crença de que o Senhor é o nosso Salvador. E de verdade, não é aquela crença assim do não praticante, porque a gente no Brasil a gente tem tanto evangélico não praticante quanto católico não praticante, basicamente. Porque se a gente praticasse o evangelho da forma que o Senhor espera, nós não teríamos tantos problemas como temos. Problemas sociais, problemas de diversos tipos, de nosso coração corrupto, porque a gente não pratica o que o nosso Senhor ordena. E a gente culpa a igreja, a gente culpa o pastor, mas o corona veio para dizer: não, a responsabilidade é sua, a salvação é sua. A sua fé está morta porque você não tem obras, porque você não dá fruto, Deus está te cortando. E tudo isso é individual. Tudo isso é individual. Se o seu pastor dá fruto, se o seu pastor é bênção e você não for, meu amigo, não vai adiantar nada. Seu pastor vai ser salvo e você não. Seu líder vai ser salvo e você não. E o mesmo vale o contrário. Se seu pastor, infelizmente, está levando os liderados para uma vida de pecado e você não está compactuando com isso, mesmo muitas vezes sem saber, se o seu coração é sincero do seu pastor, não, ele não vai ser salvo e você vai ser. Entendeu? Então não é... A salvação é individual e esse vírus, coronavírus, está lembrando a gente disso. Está lembrando de coisas da palavra. Por incrível que pareça. O coronavírus está mostrando que o templo não é tão importante assim. Que essas igrejas astronômicas, gigantescas, cara, no final não é o que salva a gente. No final não é o templo que nos abençoa. No final não é... Como eu posso dizer isso? Não são as coisas da igreja que nos abençoam, é Deus, é o amor de Deus, é a graça de Deus. A gente está depositando muita coisa, muito da nossa fé na nossa igreja, no templo, nos líderes. A gente acha que pastor famoso tem mais unção, a gente acha que líder famoso é maior do que o líder não famoso. A gente vê um glamour nos pastores, como se fosse deles, como se a fé fosse deles, como se a gente endeusa pastores e rebaixa Deus. Estão entendendo? A gente rebaixou tanto o nosso relacionamento direto com Deus que a gente aumenta o nível dos pastores, a gente sustenta pastores de uma forma astronômica, a gente sustenta pastores como se eles fossem deuses, mas a gente esquece de respeitar Deus. Tá entendendo? E agora em casa, vendo seu culto online, não tendo a opção, a gente vê que o poder não está nos pastores, que a soberania é só de Deus.
E de novo, eu não estou aqui questionando os pastores. Não estou dizendo que os pastores criaram isso. Muitos acabam bebendo desse cálice da fama, desse cálice, mas não é isso que eu estou discutindo aqui. Estou discutindo a nossa conduta como povo cristão. A gente está endeusando pastores e o vírus veio tirar o poder deles, veio mostrar que não, Deus que sabe das coisas, acabou, só Deus. E também mostrou que o nosso culto não é o mais importante. A forma como a gente está cultuando a Deus foi quebrada pelo coronavírus, foi massacrada pelo coronavírus. E a gente tem que questionar isso. Porque se o nosso culto, da forma que estava sendo feito, agradasse a Deus plenamente, ele não ia permitir um vírus desse quebrar o nosso culto. E não adianta dizer, é o governo. Porque Deus instituiu o governo. E se o governo está colocando essa pedra na nossa maneira de prestar culto a Deus, a gente tem que rever isso. A gente tem que rever isso. Porque os nossos cultos são muito mais para nós quando estamos na igreja do que para Deus. E eu vou dizer por quê. Porque a gente não quer ouvir o pastor, a gente não quer adorar a Deus o mesmo tanto que a gente quer ouvir uma palavra abençoada do pastor. E quando eu digo palavra abençoada, não é nem a questão se a mensagem é de Deus ou não. A gente leva uma palavra como abençoada se ela confortar, se ela for de acordo com o nosso coração. E não necessariamente com a vontade de Deus. O que eu estou falando é muito sério, gente. Muito sério. Todo domingo vamos à igreja para ouvir o pastor dizer uma palavra para nós. Uma palavra para nós, uma palavra sobre nós, mas não fazemos questão de chegar na hora. O nosso louvor é meia bomba. E quando eu falo meia bomba é no pior sentido que tem. Não é em questão de espiritual ou não, não é questão de tem fogo ou não, é questão de sinceridade. É triste a gente precisar que alguém nos conduza a adorar a Deus. É triste a gente ver que nosso culto é pra gente. Que se a gente não sai de coração espiritualizado, o nosso culto não é bom. Se a palavra do pastor não edificar a nossa mente e o nosso coração, o culto não é bom. A gente tem que rever isso. A gente tem que rever muito isso. É muito sério. Porque o pastor tem que nos guiar. Essa é a função dele. Nos guiar para a vontade do Senhor. Mas o culto é ao Senhor. Então, se você quer só ouvir o seu pastor te guiar, só obedecendo ele aos domingos, e não adorar o Senhor, não fazer tudo para a glória dele, cara, não adianta nada. Não adianta nada. É muito sério isso. É muito sério. A gente tem que entender que nossos cultos não estão sendo com o coração voltado para a coisa certa. Tá certo? É muito sério isso, gente. Isso é tão sério que os nossos cultos duram de acordo com o que a gente quer que dure. Culto com mais de 2 horas
é difícil para muita gente. Para a maioria dos cristãos, sabe? A gente tem o costume de louvar no meia hora, estourando assim, e a palavra, se a palavra passar de 2 horas, acabou. A gente se sente violado pelo pastor se a palavra passar de 2 horas, por exemplo. Se o culto for longo, sabe? Isso não agrada ao Senhor. O culto não é para nós. O culto não é sobre nós. Nossa vida não é... Nada é nosso. Então, lembra isso, porque esse vírus mostrou que não estamos fazendo as coisas da forma correta. Outra coisa muito séria que o coronavírus mostrou é que nós temos que limpar a nossa casa. Laia, isso aqui é muito sério. Sabe, nós cristãos não agimos em nossa casa como agimos na igreja. Nós cristãos não levamos a sério a nossa casa, não levamos a sério o nosso lar, os nossos relacionamentos em casa como levamos a sério a igreja. E isso é muito pesado, porque a gente acha que tá tudo bem. E não tá. Não tá. Porque nossa casa tá suja. Nós não gostamos de fazer culto em nossa casa. Nós não gostamos de ler a Bíblia, orar como se deve, louvar em nossa casa. Nós não fazemos isso da forma que devíamos fazer. A nossa casa tá suja. E a gente tá tendo tempo de limpar ela. De deixá-la pura para cultuar o nosso Deus. E já vamos para a próxima aqui, é a sexta. Nós temos que transformar a nossa casa no altar para o Senhor. Esse vírus mostrou para a gente que a gente tem que transformar a nossa casa num lugar de adoração ao Senhor. A nossa casa, como diz no texto sobre Israel, sobre o altar do Senhor, estava em ruínas. A nossa casa está tão em ruínas quanto qualquer altar ao Senhor. Estava tão em ruínas quanto qualquer altar ao Senhor. E a gente tem que restaurá-lo. Por todos os motivos que eu falei aqui. Nós não estamos mais preocupados em como nossa casa está para o Senhor, porque a gente vai para a igreja fazer culto. Nós não estamos mais preocupados com a nossa vida de segunda a sábado. A gente só se preocupa com o domingo. Por causa de toda a comunhão, da interação com outros cristãos, da visibilidade que nossa vida aos domingos tem para os irmãos da igreja. E a gente esquece da nossa própria casa. A gente esquece do nosso relacionamento com a esposa, com os filhos. No caso, seja com o namorado, com os amigos, com os irmãos. Dependendo da idade de quem está vendo, do contexto de cada vida. A gente não santifica a nossa casa. A nossa casa não serve para ser um altar ao Senhor. A nossa vida não está entregue ao Senhor, porque se tivesse entregue, nossa casa serviria. Tudo seria para a glória dele, o nosso casamento seria para a glória dele. A nossa relação entre pai e filho seria para a glória dele. Tanto se você for apenas filho, tanto se você for pai. A paternidade, a maternidade, tudo seria para a glória de Deus, mas não é. Isso é muito sério, porque nós priorizamos outras coisas. Nós obrigamos nossos filhos a estudarem tudo menos a palavra de Deus. Nós trabalhamos compulsivamente
mas pouco ligamos para a palavra de Deus, pouco ligamos para a oração. Se a nossa casa tivesse com a Bíblia aberta, pelo menos o mesmo tempo que a gente gasta com prazeres como Netflix, videogame e outras coisas, tudo seria muito diferente. A gente tem que ver como está desesperador. A gente tem que entender que não é isso que Deus quer. O corona veio para mostrar isso também. A nossa vida cristã está fraca. As nossas casas estão fracas. Por isso o nosso país está tão derrubado. Porque ninguém vê justiça, ninguém vê nada nos cristãos. Ser cristão não faz diferença na nossa sociedade. Se fizesse, o nosso país estava diferente. Cristão, por si só, devia ser diferenciado, mas são exceções, não são regras. Crente não é reconhecido pelo que deveria ser, pelo que a palavra de Deus sugere, e sim por N coisas negativas que não são falsas, que não são inverdades. Se a gente vê como a forma como a igreja do Senhor tem gasto o dinheiro que passou por ela, é ridículo. Se a gente vê a forma que pastores levam a vida deles e não fazem nada pela comunidade ao redor deles, é ridículo. Porque a gente pode ver a vida de qualquer herói da fé. A vida dele não foi para ele. As bênçãos que o Senhor deu para eles não foram para eles. Se você for pensar em Paulo, se você for pensar em Davi, se você for pensar em Abraão, se você for pensar em Moisés. Sofreram demais. Sofreram. E a bênção era para o povo, a bênção era para Israel, a bênção era para os cristãos, a bênção era para os gentios que poderiam ser cristãos também. A bênção nunca é para nós individualmente. Essa nossa salvação é individual, mas o Senhor não quer de nós individualismo. E a nossa casa só reflete essas coisas, que a gente está indo pro lado errado. Porque a nossa casa devia ser um altar de adoração a Deus. A nossa casa devia ser um lugar tremendo, devia ser um lugar de bênçãos e bênçãos. E eu não falo só de bênçãos materiais, porque Deus está dando para praticamente todos nessa geração. Porque tem lugares que tem, mas é muito menor do que antigamente a dificuldade material. Você pode ver, tem pessoas que são consideradas pobres, que têm benefícios que para outras épocas era impossível. Tecnologias e tudo. Graças a Deus, Deus está provendo de uma forma magnífica. Mas essa provisão não está fazendo nada de diferente, entendeu? Então é isso que a gente tem que ter cuidado. É isso que a gente tem que pensar. Nossa casa tem que ser um exemplo de adoração ao Senhor. E esse bendito ou maldito vírus veio mostrar isso pra gente também. Amém? A última coisa que eu quero pontuar aqui, que o vírus mostra pra gente, é que Deus tem urgência, tem pressa. Deus age de diversas formas. Deus tem paciência, Deus nos conduz, Deus nos perdoa. Mas esse vírus está mostrando pra gente um desespero, está mostrando uma falta de Deus tão grande no coração de cristãos, cara.
Pessoas que se reconhecem filhos de Deus estão desesperadas para morrer. Sabe? Estão morrendo de medo de morrer. Sendo que se morrer, vai para o céu. Vai conhecer a Nova Jerusalém. Se realmente for cristão. Vai para a eternidade. Que desespero é esse, cara? Sabe? Eu não tô falando de um desespero bom, porque a gente tem que ter compaixão de quem não conhece a Cristo e vai morrer. A gente tem que pensar em pessoas que não conhecem a Cristo e quando chegar a hora deles não vai para o céu. A gente tem que pensar em tudo isso, mas a gente está tão focado em nós, né, em nossa vida, a gente é tão arregado, tão preso às coisas do mundo, que a gente prefere viver uma vida meia bomba, que a gente vive reclamando de tudo, do que para a eternidade, cara. Sabe, o vírus só mostrou o óbvio, que a gente é apaixonado pelas coisas do mundo, muito mais apaixonado pelas coisas do mundo que pelas de Deus. Porque é como dizem, todo mundo quer ir pro céu, mas ninguém quer morrer. Então a gente tem que rever isso. Esse desespero que os cristãos estão demonstrando aqui foi escancarado por esse vírus. Mostra uma coisa. Que a gente não tem fé de verdade. Que a gente prefere ter o controle e viver nesse mundinho. A gente prefere ficar aqui, ó, vivendo na terra, pá, eu controlo, eu faço isso, do que a gente ir para Nova Jerusalém. Do que a gente ter a vida eterna, do que a gente conhecer o nosso Senhor, cara. Vai ser lindo. Leia Apocalipse. Vai ser lindo quando a gente for para Nova Jerusalém, quando a gente andar pela cidade do Senhor, quando a gente tiver um lugar mesmo ao lado do Senhor, cara. Mas a gente prefere focar na vida aqui. Toda a nossa vida é focada pro mundo. Cara, eu tô falando só de cristão, tá? Eu sei que vai ter gente que não é cristã que vai ouvir isso, mas, cara, eu tô falando de cristão. Se você não é cristão e você tá focado nas coisas do mundo, isso é normal. Você não acredita em Deus, ou você não leva Deus a sério, então é normal. Mas tem gente que leva Deus a sério e vive focado no mundo. E eu não tô falando só de tirar o sustento. Tô falando de tudo, cara. Tô falando desse desespero de não morrer para continuar vivendo a vida que não é a que Deus queria. Então, cara, é sério. Deus tá com pressa. Deus tá com pressa. Tá começando. Se Deus quiser, ele volta logo, Maranata. E a gente tem que melhorar muito. O coronavírus está demonstrando o quão baixo está o nosso nível na fé. Bem? Que Deus abençoe cada um. Que essa palavra realmente toque o coração de vocês. Abraço.